Olá, queridos irmãos em Cristo, este é o programa Viva Brasil pela internet e eu sou o pastor Heitor, com mais uma responsabilidade de trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Gostaria de pregar nesta hora sobre operação do Ministério da Iniquidade no mundo. Operação do Ministério da Iniquidade no mundo. E o texto é exatamente 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, que diz o seguinte: com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Explicando melhor e rapidamente o versículo. O ministério da iniquidade já opera e ele aguarda somente, aguarda para quê? Para assumir o controle, para operar ainda mais eficiente, de maneira mais eficientemente, operar de maneira mais grandiosamente, ter o controle da terra, ainda que por algum tempo, ele só espera que seja afastado aquele que o detém. E aquele que o detém é o Espírito Santo de Deus que está na terra, que não deixa que este mundo se transforme num inferno, em desgraça pura, que o Espírito Santo ocupa o coração dos crentes. Ele faz parte, ele integra as nossas vidas. Ele veio para a terra, mandado pelo Senhor Jesus Cristo em Pentecostes, e aqui permanecerá até a primeira ressurreição e o arrebatamento dos salvos. A partir daí ele não estará mais na terra, pelo menos durante um período, quando teremos aqui a chamada 70ª semana de Daniel, quando vão ocorrer todas aquelas desgraças que são conhecidas em Apocalipse, inclusive o período em que as duas testemunhas vão pregar. Portanto, vamos meditar sobre essa operação do ministério da iniquidade no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele está literalmente morto no maligno, está sepultado no maligno. Diz também que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Entendamos bem, ele foi jogado na terra por Deus, expulso dos céus por ter conspirado contra Deus. Foi expulso de lá com 1/3 dos anjos dos céus. Ele é príncipe aqui na terra, mas ele não é soberano. Ele não tem controle absoluto, porque o Espírito de Deus se encontra na terra habitando os crentes. Os crentes, os salvos, são o fator de controle da terra, para que as desgraças não sejam maiores, para que o mundo caminhe na direção do fim, mas caminhe na direção do fim, oportunizando as pessoas a aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que todos os salvos que Deus tem com o nome lavrado no livro da vida, isso é um princípio absolutamente calvinista, mas que precisam crer, precisam abrir os seus corações e aceitar a Jesus para que todos esses possam ser recolhidos às mansões celestiais após o encerramento desse estado de coisas. Mas Paulo se refere a um ministério da iniquidade. Ministério é exatamente uma ação, uma faixa, um período, uma competência para a realização de coisas. Costumamos muito usar nas igrejas expressões ministério disso, daquilo, da música, do aconselhamento, etc. Ministério da palavra, que eu acho que é o único ministério que diz respeito à igreja de Cristo. Isso se refere também, pode se referir também a ministérios públicos, governamentais, Ministério da Justiça, Ministério da Família, da Saúde, enfim, da Educação. Pois bem, isso se refere a algo bem organizado e focado em objetivos. Ministério é isso. O diabo tem, sim, um ministério da iniquidade operando no mundo. Ou seja, ele tem organização, ele tem foco, ele tem trabalho, ele tem princípio, ele tem regras e ele tem pessoas que exercem a atividade para o mal, profundamente obedientes a eles, respeitando a ele. Mas isso não deve ocorrer com crentes fazendo bicos, diríamos assim, no ministério da iniquidade.
Os crentes, nós todos, somos de um outro mundo, pertencemos a Deus, pertencemos aos ministérios da graça, da glória de Deus. Mas muitos são os crentes, apesar de pertencerem a Deus, de serem salvos, sim, ficam fazendo biquinhos no ministério da iniquidade, com práticas indecorosas, com desserviços ao reino, mas profunda intimidade com o diabo. Pensamos primeiramente que a questão no mundo seja única e exclusivamente do pecado operacionada pelo diabo no mundo e em todas as suas desgraças e manifestações. Contudo, a ação maior do diabo no mundo não é exatamente com os perdidos, não é com aquela gente toda que lhe pertence, porque essa gente toda que lhe pertence já está em suas mãos, já tem a condenação como certa. E nós, os crentes de Deus, pelo seu Espírito na terra, fazendo eficaz a obra do derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário, todo esse esforço por parte de Deus com nós, em nós e por nós, é para tirar essas pessoas das trevas. Então, o trabalho maior do diabo não é com os perdidos, e sim com os crentes. Ele atua muito mais nas igrejas do que fora dela. Ele pode estar atuando muito mais na sua vida, meu irmão, minha irmã, do que no seu inimigo incrédulo e macumbeiro que está ao lado da sua casa. Porque eles não podem fazer nada contra você. Mas você, meu irmão, minha irmã, se estiver trabalhando mal, você, se estiver prestando um desserviço a Deus, vivendo em iniquidade, mentindo, roubando, adulterando, etc., estará prestando um serviço maravilhoso ao diabo, porque você estará desencorajando as pessoas a crerem em Cristo Jesus. Elas vão olhar para você, mas ser crente, ser Bíblia, ser evangélico, dizer que é salvo. Logo, esse indivíduo que eu conheço na sociedade, no meu bairro, na minha rua, e é a pior das espécies, trai a sua esposa ou trai o seu esposo, se for mulher, mente, não paga, deve ao aluguel, deve à oficina, deve ao açougue, é um devedor contumaz. Olha, esse é o desserviço que o diabo quer. Esse é o desserviço que ele usa com muita frequência e é a operação do seu ministério. Ele gosta muito quando você faz isso. Ele gosta muito quando você pega o seu carro e às escondidas vai para um motel com a esposa do outro, a colega de trabalho ou com o marido de fulano de tal. Ele gosta. Ele gosta porque cada vez que você faz uma coisa dessas, é menos 1, 2, 3, 100 mil pessoas que deixam de se converter por causa do seu mau testemunho. Porque ele vai se encarregar de mostrar isso para o mundo todo. E é muito bom que o faça, para que você tome vergonha na cara e se torne um crente sério, um crente de verdade. Ou se não, saia da igreja, vai para o mundo, escancara logo de uma vez, para não prestar esse desserviço a Deus. Mas um aspecto principal, o primeiro ponto desse sermão a considerar, é que o ministério da iniquidade é a operação do diabo, certo? Não há dúvida. É ele quem opera, é ele quem manipula, é ele quem comanda, é ele que dá as normas. Conta-se uma história interessante de uma irmã que só via virtude nas pessoas. Todo mundo fala, mas fulano de tal. Ela, puxa, mas fulano é isso. Ela não via os defeitos, ressaltava sempre um ponto alto das pessoas. Até que um parente ou um amigo, um membro da igreja, um dia, disse, vou pegar essa irmã, vou pegar essa velhinha. Eu digo, minha irmã, eu sei de uma pessoa, de um ser, que eu duvido que a senhora encontre nele uma virtude. Eu sei que a irmã está sempre ressaltando as virtudes, os valores, as qualidades das pessoas. Eu nunca vi a senhora falar mal de ninguém. Nunca vi a senhora se referir a coisa negativa, mesmo daqueles que nós sabemos que não prestam. Então você está um ser para a senhora, um camarada, que duvido que a senhora encontre nele uma qualidade. Quem é, meu filho? É o diabo. Ela tomou aquele susto, olhou para um lado, olhou para outro, ficou pensativa, depois de alguns segundos disse assim, rapaz trabalhador ele, não é? Pois é, rapazinho trabalhador é o diabo. Ela viu nele uma virtude, até porque tinha que existir virtude no diabo. Foi criado por Deus,
não para ser o que ele é, mas foi criado por Deus para servi-lo. É claro que ele tem competências, é claro que na sua intuição inicial tinha valores. Agora, reconhecidamente, embora eu não conheça os valores do diabo, todos os valores, mesmo aqueles que ele tinha nos céus antes de pecar, contudo eu reconheço, ele é muitíssimo trabalhador. E você sabe disso. Toda vez que ele coloca diante de você a oportunidade de pecar, toda vez que ele coloca diante de você a oportunidade de mentir, de defraudar, de fazer qualquer coisa desonesta, é um trabalho dele. E tão eficiente que você entra na dele. E tão eficiente que você cai em desgraça. É tão eficiente que você pratica aquilo que ele intenciona. Realmente, o diabo não descansa. O diabo não para, não dorme, porque ele não precisa. E quanto mais o evangelho avança, mais ele opera, mais ele trabalha, mais ele se sofistica. O diabo se vale hoje das leis modernas. Quantas leis que parecem ser muito simpáticas, muito, digamos assim, humanas, na verdade estão facilitando o trabalho do diabo para que as pessoas se deixem por ela envolver e pratiquem suas coisas e facilitem a ação cada vez maior do diabo. Ele se vale desses movimentos também, alguns simpáticos, de movimento LBGT. As pessoas fazem o que quiser, deve fazer isso, deve ensinar isso, deve liberar geral. E quantos são os crentes que acham, é mesmo, as pessoas devem ser livres para fazer o que bem quiserem. Observamos muito bem as TVs hoje, com toda a sorte de pornografia, de filmes, novelas muito bem intencionadas, ensinando aos nossos filhos a praticarem sexo, a terem atitudes perversas, devassas, logo no início de suas vidas, a tudo procurando dar ares de normalidade, a tudo aquilo que sempre foi imoral. Esse trabalho todo que está dentro de nossas casas, que serve para a diversão dos crentes quantas vezes, é a ação do diabo em seu ministério bastante eficaz. Esse é, sim, um ministério maldito, um ministério desgraçado, mas altamente eficiente e prospera exatamente porque nós damos trela a ele. Prospera porque damos lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo não é somente aquela questão de ficar pensando nas coisas sujas. Não! É também praticar essas coisas, consentir com essas coisas, ser excessivamente liberal, excessivamente intelectual, desprovido de resistências, porque afinal de contas existe a liberdade e o livre-arbítrio. Não, Deus quer que sejamos firmes contra todo tipo de ação do diabo, porque Deus o conhece muito bem e já o derrotou e será lançado no inferno e permanecerá eternamente. Mas você, meu irmão, minha irmã, não coopere com esse desgraçado. Coopere sim com Deus, com o seu filho que morreu naquela cruz para lhe salvar, porque você merecia sim ir para o inferno junto com o diabo. Eu merecia sim ir para o inferno junto com o diabo, mas pela misericórdia, pela graça, ele me salvou. Então vamos nos juntar para a busca da santidade, para vivermos a verdade e permitirmos que as nossas igrejas voltem a ser aquilo que elas eram antigamente. Fonte de pureza, garantia de que ali viviam pessoas sérias, ali estavam pessoas bem intencionadas, vivendo e pregando para a salvação das almas. Um segundo ponto que eu quero considerar é que o ministério da iniquidade aumenta em intensidade à proporção que mais se aproxima a volta do Senhor de Jesus Cristo. Mais próxima esteja a volta de Cristo. Atentemos para o que nos diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo também vê e sabe do fluxo dos acontecimentos e sabe perfeitamente que tudo neste mundo aponta para a proximidade da volta do Senhor Jesus. Estamos vendo as epidemias. Nesse tempo, estamos vendo o que acontece com o mundo com o coronavírus. Quanta gente morreu. Mas será que essa é a única epidemia que vem? Não, ela é bíblica.
A Bíblia fala claramente que vai chegar o tempo quando essas desgraças todas chegarão à Terra. Nós não estamos desinformados. A Bíblia é o nosso manual, é o nosso livro de esclarecimento. É para nos ensinar, é para nos qualificar para enfrentarmos a vida como ela é e não como gostaríamos que ela fosse. O mundo não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar a cada dia. Cada vez mais vai piorar. E não só nós estamos vendo isto. Essas coisas todas estão sendo desencadeadas pelo plano eterno de Deus. Não é a ruindade de Deus, não. É consequência natural dos caminhos do mundo e dos passos que o diabo dá. E a tantos quantos ele dá as mãos e consegue em seus corações guarida. Ele está vendo tudo isso. Por saber que o seu tempo é escasso, que ele tem pouco tempo, cada vez mais agressivo e sutil ele se torna. A agressividade dele está aumentando, a pressa dele é muito grande. Cada vez mais se utiliza de sutilezas aqui e ali para enredar as pessoas, laçar as pessoas. Portanto, isso indica que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima e aí ele trabalha muito mais. Ele está se sofisticando cada vez mais. Procura se infiltrar em todos os meios de difusão do saber, em todos os meios de difusão da cultura. Ele está preparando uma grande massa de jovens para que daqui a 5, 6, 10 anos se transformem arautos da desgraça neste mundo. As nossas universidades são impregnadas de viciados, estão impregnadas de pornográficos, estão impregnadas de homossexuais. A nossa política, os políticos jovens, são todos eles corrompidos. O que estará acontecendo daqui a 10, 15, 20 anos? O mundo estará inabitável, horrível, horrendo. Então ele está trabalhando cada vez mais e mais, porque ele sabe que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. O terceiro ponto, meus queridos irmãos, é que o ministério da iniquidade opera mais na igreja do que no mundo. Em um sermão passado, eu me referi a esse aspecto. O ministério da iniquidade opera mais na igreja do que no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Os pecadores pertencem a ele mesmo. Já estão fazendo as coisas que naturalmente devem fazer, porque eles são perdidos. Seu coração e vida, as pessoas estão com o coração e vida cheia de iniquidade mesmo. Mas a igreja é um problema para eles. E por isso ele vai para a igreja. E vai para a igreja até pregando. Você sabe disso. Você sabe de pregadores, de líderes, de denominações, de igrejas novas que são criadas por aí, indivíduos que se apresentam como pastores, bispos, apóstolos, a um tal de um apóstolozinho sem vergonha, que até nome pornográfico ele colocou na igreja que ele criou, e vai crescer. É o diabo agindo. Certo? É o diabo agindo. Ele quer agir na igreja, porque a igreja lhe atrapalha. O mundo já está com ele, mesmo embora não lhe pertença. Que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, mas ele tem o controle dos perdidos, que vão passar a eternidade com ele no inferno. Mas ele tem um principado aqui, não o reino. Como os perdidos não incomodam, como os perdidos não lhe atrapalham, são capazes de agir por si mesmo, ele passa a atuar então nas igrejas. Ninguém precisa acusar o diabo de todas as desgraças do mundo, porque elas fluem naturalmente pelos seus servos. Mas as igrejas são a grande dificuldade do diabo. Sabe por quê? Porque ali, na igreja, se adora a Deus. Você vai na igreja para quê? Para adorar a Deus. Ah, Deus precisa da sua adoração? Não, Deus não precisa da sua adoração, mas você precisa adorar a Deus. Deus não precisa da sua comunhão com Ele, mas você precisa de estar em comunhão com Deus. Ali na igreja se ora, e quando se busca a Deus e se ouve a resposta, e se ouve a palavra de Deus, quantas coisas Deus não nos concede por pedirmos, mas nos concede aquilo que nos interessa, que são mensagens, orientações e conforto. Na igreja se prega o evangelho, que é o grande fator de desconforto do diabo. Que o evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E tudo que o diabo quer é que o mundo não creia em Jesus Cristo.
E outra coisa, na igreja se fala mal do diabo, se aponta as suas técnicas, se aponta os seus ardis, se mostra os seus ardis ali. E tudo isso desestabiliza a autoridade, o status, o trabalho, o ministério do diabo. Na igreja se admoesta a que o enfrentemos com toda a força que Deus nos concede e mais, com a força que nós conseguimos no estudo, na meditação da palavra do Senhor. Então, por causa disso, o diabo traça estratégias para influenciar, para influir nas igrejas. E como ele consegue? Ali ele semeia dissensões. Quantas dissensões entre irmãos, entre a igreja e os pastores? Quantas igrejas se organizam para derrubar os seus pastores? Por quê? Porque eles pregam a verdade, não querem que eles preguem contra o pecado, contra a sujeira que está ali nos bastidores da igreja. Então ele semeia dissensões, potencializa na igreja ou nas igrejas a vaidade e o orgulho. Quantas pessoas são vaidosas, orgulhosas, querem mandar, querem ser soberanas na igreja? Quantas pessoas têm inveja do pastor pela posição que ocupa diante do grupo? Enfim, procura confundir com o moderno como sendo coisa moralmente aceita, querendo aperfeiçoar a igreja de maneira tal que ela se torne um antro de miséria. Quantas igrejas hoje são parecidíssimas a boates? Quantos são os que vão cantar e louvar e saem dali e saem para os bares, para os guetos, para os motéis? E se você for conversar com eles, não tem nada a ver isso. Qual o problema? Qual o problema? Guardem essa palavra que eu vou dizer. O modernismo é produto do diabo. O modernismo na igreja é produto do diabo. Mas o meu pastor é moderno, então ele está servindo o diabo. A juventude da minha igreja é muito moderna, faz musicais extraordinários, teatros e coisas. Peraí, isso está sendo feito para louvar e pregar o evangelho mesmo? Ou estão transformando a igreja num grande clube, num grande centro de divertimento? Isso é diabólico. Eu não estou falando dos avanços tecnológicos, nem dos instrumentos usados na igreja. Tem igreja que não permite baixo, guitarra, bateria. Outras permitem. Tem igrejas, especialmente as pentecostais, tem grandes bandas de música. Qual o problema? A questão não está no que se utiliza, mas como se utiliza e com que coração. Não falo disso. Eu estou falando exatamente das motivações. Também não estou falando de ritos, de forma de culto, nada disso. Estou falando dessa corja que está invadindo as nossas igrejas com o intuito de servir ao diabo, mas disfarçado de moralidade santa. Procura relativizar tudo. O diabo faz todo esforço para relativizar as coisas e, consequentemente, exercer ali um grande ministério da iniquidade. Eis a razão dos grandes escândalos nas igrejas. E as igrejas reagem, às vezes, contra as mensagens de advertência. Reagem acusando-nos de antiquados, de quadrados, de ultrapassados. Quantos ensinam que a igreja deve funcionar como um hospital? Já ouvi muito isso. É um hospital, é uma clínica. Ela existe para tratar os doentes. Realmente, existe para tratar os doentes. Mas se esquecem de que para os hospitais as pessoas vão para se tratar, para serem curadas, mas não permanecem lá doentes. São curadas e voltam para as suas casas, para as suas atividades. Quando as tais não obtêm a cura, a doença não tem cura, sabe o que acontece que eles fazem? Os médicos mandam para casa para morrer. Não deixam os cadáveres nos hospitais lá para infectar os outros. Então, o que está acontecendo? Tem muitas igrejas que estão levando essa ideia de hospital, mantém os doentes, deixam lá apodrecendo, infectando, contaminando a outros e não os tira. Precisamos voltar à prática de excluir membros sujos. Precisamos voltar à prática de afastar da membresia aqueles que estão em pecado. Alguém pode dizer, mas é escândalo. Não. A Bíblia diz que é mistério que vêm os escândalos. Ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Não é aí da igreja, não. Não é aí
Ai da família cristã. Ai do cara que produziu o escândalo. Temos que afastar, que excluir, limpar a igreja. Sem o quê? Em vez de avivamento, nós teremos apodrecimento da igreja. Em vez de servirmos a Deus, ao Deus vivo, estaremos servindo ao diabo, que está vivo também. Condenado à morte eterna no inferno, à condenação ao sofrimento eterno, mas ele está vivo, esperto e bem perto de você, bem perto de nós. Mudemos, pois, para que Deus seja glorificado e um avivamento aconteça. Que Deus a todos abençoe.